Boa tarde a todas e todos. Dando continuidade à programação do Circuito Urbano 2021, realizado pela ONU Habitat, o Coletivo Jovens de Meio Ambiente do Recife traz a percepção dos jovens da cidade sobre as mudanças climáticas. Para esse encontro, o coletivo chamou os jovens que estão inseridos na gestão municipal, também os jovens de movimentos sociais que fazem incidência na cidade, para ouvir e trazer, a partir das suas perspectivas e realidades, a sua visão sobre as mudanças climáticas no espaço urbano do Recife. Por isso, convidamos Marcone Ribeiro, secretário de Juventude da cidade do Recife, para falar. Também convidamos Giovana de Oliveira, que trabalha na Secretaria de Agricultura Urbana da cidade de Recife, e Micaela Moura, representando a Agência Pernambucana de Águas e Climas, APAC. Além disso, convidamos representantes dos movimentos sociais da cidade do Recife, que abordam temáticas ambientais e sociais. Convidamos Zé Vitor, um dos jovens coordenadores e fundadores do Empodera Lab, e Simone Falcão, representando o Coletivo Jovens de Meio Ambiente do Recife. Oi gente, me chamo Zé Vitor, tenho 22 anos, sou articulador social, estou concluindo uma graduação em Direito e falo e sou de uma comunidade tradicional pesqueira aqui da cidade do Recife, uma comunidade chamada Ilha de Deus. Atualmente eu tenho trabalhado e incidido na pauta ambiental e climática dentro de uma organização internacional chamada TIERFAM. Lá eu trabalho com advocacy. Oi, meu nome é Simone Falcão, eu tenho 28 anos, sou ativista socioambiental, faço parte do Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife e dialogo como a juventude pode articular junto com os demais setores em prol da justiça climática, da justiça socioambiental aqui na cidade do Recife. Oi gente, eu sou Giovana, eu tenho 26 anos, eu sou bióloga e técnica em agroecologia, faço parte da Rede pela Transição Agroecológica e trabalho na Secretaria Executiva de Agricultura Urbana da cidade do Recife. Olá, meu nome é Micaela Moura, estou gerente de monitoramento e fiscalização de recursos hídricos na Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC. O Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife nasce em 2017, após formações realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA. Essas formações tiveram como objetivo engajar jovens da cidade e região metropolitana para atuar na pauta ambiental. A partir dali, esses jovens começaram a se reunir no Parque da Jaqueira, localizado na zona norte da cidade do Recife, e começram a pensar estratégias e ações para desenvolver dentro da cidade. A primeira delas foi levada para o primeiro festival de inovação social e tecnologia, o Hack and Play. Foi pensado e desenvolvido o Cine Debate com o DOC Rio Avalão, produzido por jovens da cidade do Rio de Janeiro, que traz a perspectiva da relação do homem com a água, do homem com o rio. A gente achou, nesse momento, acreditou que, por Recife ser conhecida como Veneza brasileira, era necessário trazer essa problematização e entender como se relacionava o contexto da juventude com o rio na atualidade. E ali a gente começou a trabalhar com esses jovens participantes
como esses jovens olhavam para o rio, sobretudo para o Rio Capibaribe. Posteriormente, surgiram várias ações como mutirões de limpeza, junto com outros coletivos que hoje se somam à nossa luta, como o coletivo Pão e Tinta, que atua na zona sul da cidade do Recife, com a questão envolvendo a questão da arte, cultura e meio ambiente. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, órgão das Nações Unidas, responsável por elaborar relatórios de avaliação abrangentes sobre a mudança do clima, alerta em seu relatório de 2018 para os impactos e riscos futuros e afirma que as atividades humanas tenham causado cerca de 1 grau centígrado de aquecimento global, acima dos níveis pré-industriais, com variação provável de entre 0,8 a 1,2 graus centígrados. É provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus centígrados entre 2030 a 2052, caso o nível das atividades humanas continue a estar nesse ritmo acelerado. De acordo com a ONU tem adotado a década de 2021 a 2030 como década da ação climática, para tentar frear os avanços da mudança climática. O caminho para chegar à almejada inclusão, resiliência e sustentabilidade é um caminho longo e complexo. Acredito que a cidade do Recife, assim como outras capitais e metrópoles, ela enfrenta desafios diários e que esse engajamento das juventudes, não só juventudes, mas da sociedade em geral, traz boas esperanças e boas expectativas para chegar, assim, a essa resiliência e a sustentabilidade. Bem, acho que a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Recife, diversas vezes, foi ranqueada como a cidade mais desigual do Brasil. Então, a gente viu aqui uma realidade de divisão territorial, da forma como as políticas elas são gerenciadas e o que tem sido prioridade, de forma que a grande parcela da população não tem sido observada, não tem sido colocada como ponto focal assim dessas políticas, né? Então, eu acho que a gente pode sim caminhar para se tornar uma cidade igual, resiliente e inclusiva. Entretanto, para que isso aconteça, nós temos que ter aqui uma inversão de prioridades para que a sociedade civil ela seja colocada como o ponto de partida e não a gestão. Então, a sociedade civil que tem vivenciado, que tem lidado diretamente com os impactos das mudanças climáticas, que tem lidado diretamente com, enfim, né, com a falta de água, com os alagamentos, etc. Essa população, quando ela for colocada como um ponto de partida, né, enfim, não só de escuta, mas também de tomada de decisão, a gente sim vai poder caminhar para uma cidade mais inclusiva, mais resiliente, etc. Porque o ponto de partida vai ter sido a sociedade. Eu acho que esse processo de descentralização do Estado para a sociedade é que vai ser chave para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Então, eu acredito que sim, se a gente tiver uma gestão que estiver comprometida com essas questões, né? Então, assim, Recife, ela é uma cidade que tem muita água, é uma cidade que tem muito potencial, tem muitas pessoas diversas, a gente tem muita cultura, então a gente tem uma mobilização comunitária muito grande, a gente tem diversos coletivos, né? Grupos. Então a gente precisa expandir essas questões como questões primordiais para a gente, sabe? Para a gente enquanto sociedade, para a gente enquanto território. Então eu acredito que se a gente tomar várias ações e ações que estejam interligadas, né? Entre secretarias, entre gestões, entre
bairros. Eu acredito que a gente consegue sim, mas realmente vai ser um desafio e que todo mundo precisa estar envolvido, desde daquele pequeno agricultor, aquela pequena agricultora, até o gestor da cidade, né, até o professor, a professora, a pessoa da enfermagem, né, a pessoa que cozinha, a pessoa que limpa a rua. Então acho que a gente precisa incluir as pessoas nesse debate, né, trazer as pessoas como corresponsáveis. Acredito sim, mas acredito que é um passo que a gente precisa dar, né? Primeiro a gente precisa dar o passo e depois a gente vai ver onde a gente consegue chegar, né? Os caminhos que a gente vai chegar. Recife tem muitos desafios quando a discussão é a questão climática. Nós somos hoje a 16ª cidade no mundo que está mais propensa a sofrer com os impactos das questões climáticas no mundo. E por isso, Recife tem assumido esse compromisso de se tornar de fato um protagonista na discussão das questões climáticas e pensar políticas públicas que de fato fortaleçam essa discussão aqui no nosso município. A exemplo disso, o prefeito João Campos adotou a política do plástico zero na gestão, onde nós não vamos licitar ou consumir ou comprar nenhum produto que seja produzido com plástico aqui na Prefeitura do Recife. Nós temos o decreto municipal desde 2019 que reconhece a importância da discussão da emergência climática na cidade do Recife, entendendo os desafios que a gente tem vivenciado. Nós temos um plano de ação local que discuta essa questão das ações climáticas também. Então tem várias políticas que estão sendo pensadas e construídas se pensando nessa discussão da questão climática na nossa cidade. E certamente Recife tem se colocado não só como protagonista, mas referência também para outras cidades no Brasil e outras cidades no mundo. Então, Recife é uma cidade que na própria ocupação do espaço, né, do espaço urbano da cidade, é uma cidade ainda muito desigual, muito excludente na ocupação desse espaço urbano. A gente enfrenta inúmeros desafios no que diz respeito aos direitos mesmo, ao ambiente ecologicamente equilibrado, um ambiente seguro, e isso se torna ainda mais difícil num cenário de mudanças do clima, certo? Então, hoje a gente tem enfrentado diversas alterações climáticas em, por exemplo, eventos extremos na cidade. Quando chove, a gente percebe que há várias áreas que ficam alagadas. Isso se deve muito ao fato da questão do sistema de drenagem urbana da cidade, que ainda foi projetado para um cenário onde não havia mudanças climáticas, e a gente tem descarte irregular de resíduos sólidos. E então isso é bastante difícil no cenário de mudanças climáticas. Então realmente a gente vê que quando ocorrem essas chuvas torrenciais na cidade, a gente enfrenta realmente um caos. E isso vai repercutir na vida das pessoas, principalmente as pessoas que estão em áreas vulneráveis, como periferias, áreas de morro, comunidades ribeirinhas. Então a gente tem um cenário bastante difícil aí hoje para se tornar uma cidade resiliente, uma cidade inclusiva, uma cidade sustentável. Mas eu acredito sim que é possível unir esforços, um esforço multissetorial que tem que vir do poder público, da sociedade e também da iniciativa privada, do terceiro setor também. Então a gente precisa unir esforços multilaterais para a gente poder construir essa resiliência junto. Mas a gente precisa principalmente focar hoje nas áreas vulneráveis do Recife, e eu vejo que muitas vezes isso não está acontecendo na nossa prática, né? A gente precisa favorecer um transporte coletivo, favorecer o modal da bicicleta, que ainda é um desafio permanente hoje na cidade. E a gente também tem outros desafios que são aí em relação à conservação das áreas verdes. Enfim, a gente precisa realmente unir esses esforços para construir essa resiliência junto, mas estamos aí a passos pouco lentos. A
Acredito sim que seja possível a neutralização dentro da meta prevista, dentro do que foi acordado. Como o nome já diz, um acordo ele envolve toda essa articulação, mais uma vez, entre instituições, entre órgãos, entidades em geral, sociedades, movimentos sociais. E acredito que a partir desse engajamento, a partir de um consumo mais consciente, de uma consciência geral coletiva, seja possível sim, e acredito nessa meta para a cidade do Recife. Bem, eu acho que é uma questão muito complexa. Realmente o plano ele é extremamente ambicioso, né? Mas acho que, para além de qualquer coisa, o que me preocupa muito, né, para além de uma análise técnica, etc., é de como um problema e de como uma política que é de interesse público, ela não tem sido divulgada ou dialogada, né, de uma maneira também pública, né? Então a gente tem esse problema da emergência climática, que é um problema que vai afetar um público que tem uma determinada cor, que tem uma determinada classe social. E, enfim, mais que de nenhum modo, esse público ele tem sido também chamado para o diálogo e também chamado para a construção. Então, o que me preocupa inicialmente é de como essas pessoas que vão precisar se adaptar a esse modelo de gestão que tem sido pensado pela gestão pública, se vai ter aderência, se não vai ter, porque não adianta de nada, de maneira verticalizada, serem pensadas políticas, se essas políticas também não dialogam com quem vai ter que se adaptar, com quem vai ter que viver essa nova realidade e etc. Enfim, acho que a gente tem possível ainda, né, caminhar pela cidade, ver o tanto de carros que a gente ainda tem e os enormes desafios relacionados à mobilidade. A última conferência de mobilidade que a gente teve foi, se eu não me engano, em 2013, e aí, desde então a gente tem um plano de mobilidade que nunca foi aprovado. Então, como nós vamos traçar metas para redução do carbono se as maneiras, né, mais populares que nós temos aqui, e, enfim, trazendo essa questão da mobilidade, não está sendo pensada, não está sendo dialogada, se a gente não consegue ter, por exemplo, ciclovias, ciclofaixas que realmente passeiem por toda a cidade, né, e não por onde fica bonitinho no domingo as pessoas saírem e etc. Enfim, eu acho que tem muita coisa que precisa ser dialogada com a sociedade civil ainda, e eu acho que, enfim, espaços abertos, públicos, como conferências e etc., é o que deveria ser foco agora, né? Ou pensar fóruns, etc., dentro dos territórios, para que essas metas, elas, enfim, para além de qualquer coisa, né, sejam divulgadas e que a população consiga construir junto e também aderir, né? Porque se você não conhece uma política, você não adere. Então, eu acho que isso é uma questão principal. Olha, eu acho que um dos passos foi a criação de uma Secretaria de Agricultura Urbana, né? Porque essa secretaria vem justamente para dizer para as pessoas e para a gestão que a gente precisa cuidar da nossa cidade, porque se a gente não cuidar da nossa cidade, a gente vai passar por mais uma pandemia, enfim, por mais doenças. Então, assim, eu acho que é como eu falei antes, que a gente consegue se a gente tiver um plano de trabalho, um plano de gestão, uma gestão comprometida, né? Que a gente tenha uma comunicação popular para as pessoas, que as pessoas também tenham a oportunidade de participar desse processo, não apenas serem cobradas, né? Porque eu acho que se a gente não tem acesso à água e saneamento, como é que a gente vai cobrar para as pessoas não jogarem lixo na rua ou não tem coleta seletiva, enfim. Então a gente sabe que é mais do que isso, né? Então acho que existem diversos exemplos ao redor do Brasil, no mundo, de cidades, de locais que têm a estrutura, que conseguem fazer isso. Eu acredito que a gente já tem exemplos suficientes, né? Na América Latina também, então lugares que são referência. Eu acho que Recife é uma cidade muito massa, então acho que a gente tem muito potencial. As pessoas da cidade, as pessoas amam a cidade, né? As pessoas da área urbana, da área rural, as pessoas gostam de viver aqui, a gente gosta de cuidar, né? A gente gosta de ver uma árvore crescendo, florescendo, a gente gosta de ver os passarinhos, ouvir os passarinhos cantando, a gente quer o rio limpo, né? A gente tem que viajar para poder curtir uma praia limpa, para poder curtir um rio. Então, assim, se as pessoas tiverem acesso a essas informações, tivessem acesso a esses direitos, né, de água, de saneamento, eu acredito que as pessoas teriam uma
a maior sensibilização para essa questão, né, de mitigação de mudanças climáticas, a importância de uma árvore, porque muitas pessoas não sabem a importância de uma árvore, mas a gente vai resgatar, né, desde do plantar a semente, do crescer, do colher, né, desse tempo, desse movimento da natureza. Então acho que a gente tem condições, mas a gente precisa trabalhar muito e as pessoas precisam estar envolvidas, né? As pessoas do transporte, enfim, as pessoas da limpeza, todos, né? Então acho que se a gente conseguir unir essas pessoas para essa causa, a gente consegue sim, mas é um trabalho de formiguinha e as formiguinhas já estão fazendo o seu trabalho, né? Então, é possível, sim, se a gente começar a trabalhar diretamente nos que estão mais vulneráveis às mudanças do clima. Percebo que a construção do plano de ação climática ela foi feita, mas com algumas lacunas no que diz respeito à participação da sociedade e daqueles que são mais afetados pelas mudanças climáticas. Então a gente precisa realmente entender a comunidade como protagonista nesse processo, que ela já está fazendo uma ação em prol das comunidades. A gente no coletivo tem visto que as comunidades têm se articulado e têm desenvolvido ações que vão trabalhar ali com a questão de segurança alimentar, têm trabalhado com a questão do racismo ambiental, da questão de gênero, que são questões que são sociais e que muitas vezes são deixadas de lado pela questão técnica ambiental mesmo, que a gente precisa focar nessa ação climática da cidade. Então, os territórios eles têm se articulado, mas é preciso também que os técnicos, gestores, principalmente as instituições, cheguem mais junto das comunidades para ouvir e saber como é possível atingir junto com elas a neutralização do carbono. Outra questão que eu ainda observo aqui na cidade diz respeito a essa questão do uso do carro, que a gente observa que ainda não há priorização da mobilidade urbana, principalmente nas áreas de periferia aqui da cidade. A gente tem muita dificuldade de se locomover aqui em Recife e o uso do ônibus hoje é um desafio enorme, sabe? Enorme. Ônibus lotados, ônibus que demoram para a gente poder pegar, e isso dificulta a vida de quem está mais vulnerável à mudança do clima, que é o trabalhador. Sobre essa questão do uso da bicicleta também vejo que a gente precisa da implementação de políticas públicas, como a exemplo a gente tem hoje na cidade o plano diretor cicloviário, que é uma política muito esquecida hoje na cidade do Recife. A gente precisa ampliar a malha cicloviária da cidade do Recife hoje, construindo mais ciclovias e trabalhar, encarar isso de forma séria, sabe? A priorização do transporte coletivo e da bicicleta é um desafio que precisa realmente ser superado para a gente poder atingir essa neutralização até 2050. Então, é possível sim, porém hoje eu realmente enxergo ações incipientes no que diz respeito a essa neutralização. Mais uma vez, falando agora do ODS 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que trata exatamente da sustentabilidade hídrica ou da segurança hídrica, que diz respeito ao acesso à água potável, ao saneamento. As perspectivas no momento, ela trazem um pouco de insegurança, principalmente com relação ao esgotamento sanitário. Então, no Recife em geral, na capital, o acesso à água em quantidade e qualidade tem evoluído bastante, mas em termos de lançamento desse efluente, em termos de coleta de esgoto e tratamento, acho que ainda há muito que se fazer para chegar à consolidação dessa meta, desse ODS 6. A cidade do Recife é uma cidade relativamente grande, né, e ela é dividida por 6 RPAs, né, 6 regiões político-administrativas. E acredito que cada RPA ela vai terminar tendo uma realidade
muito diferente da outra, né? Até por causa da questão do relevo mesmo da cidade, né? Tem partes mais altas, partes mais baixas, e isso está diretamente ligado também à forma como esses recursos eles vão ser e como essas políticas chegam, né? A gente tem, por exemplo, a realidade, quem vive realidade de morro, realidade de alto, que vai ter uma relação X com o abastecimento de água, de ter água ali quando tem, comemora, e pessoas que, enfim, vivem em realidade, por exemplo, como a minha, que moram em parte mais baixa, que sempre tem água na minha casa, pelo menos o abastecimento de água nunca foi uma questão. Porém, eu sei que essa não é uma realidade que abrange todas as regiões da cidade. E isso diz também a respeito de que regiões vão ser priorizadas ou não priorizadas na hora das políticas serem traçadas, né? A gente sabe que existe um processo em curso de racismo ambiental na cidade, e determinadas regiões, determinados bairros, determinadas comunidades não estão sobre a ótica do que é prioridade para a gestão pública. Então, eu acho que de como essas coisas acontecem aqui estão muito diretamente ligadas a isso. Quanto à questão do saneamento, a gente tem, enfim, que é a política de saneamento, que é uma política esquecida e que agora, durante a pandemia, foi que, enfim, tudo se escancarou, o quanto que o saneamento é importante, né? A gente está vivendo uma crise sanitária e a gente não tem pessoas, por exemplo, pessoas, né, dentro de casa com água, pessoas, enfim, a gente tem a questão já super recorrente de diversas doenças que terminam se proliferando no período de chuva, etc. Altos índices de leptospirose e etc. Exatamente pela forma como diversas políticas, né, turísticas ou que vão receber visibilidade são tratadas aqui, e as políticas que vão assegurar a saúde e a vida das pessoas dentro da periferia não são observadas. Então eu acho que para além também do que é prioridade no sentido territorial, de áreas que vão ser mais assistidas ou menos assistidas, tem essas políticas, né, que o que realmente para mim deveria ser prioridade, que iria desafogar o SUS, né? Tem até pesquisas que mostram o quanto que se economizaria com saúde pública se a gente tivesse um saneamento de qualidade. Então, enfim, né, a quem serve, né, a quem garante, a quem está servindo essa despolítica, né? Ou essa falta de fazer. A quem serve a população continuar doente a todos os anos, com os índices e novas doenças sendo proliferadas. Eu sempre me pergunto isso, porque se a gente tem um problema que está lá há anos e não foi observado, é porque, enfim, está rendendo e está servindo para alguém, de alguma forma. Com certeza não é para mim e com certeza não é para quem está no território. Bem, as pessoas costumam achar que só falta água no sertão, no semiárido, mas na cidade falta água, nas periferias falta água, né? Muitas pessoas enxergam a água como sim, um recurso, né? Mas pra gente, a gente enxerga a água como um bem e um direito também, né? Então as pessoas das comunidades pagam por água, pelo acesso à água, mas elas não têm. A gente passou por diversas, não pandemias, mas epidemias recentemente, né? Aqui na cidade do Recife, região metropolitana, por conta da falta de saneamento básico. Então, se a gente colocar no papel quantos bairros, quantas cidades têm realmente, de fato, saneamento básico, a gente vai ver que são pouquíssimas, né? E aí a gente falar de água e falar de saneamento básico é algo muito complicado, porque não existe, basicamente. A gente tem comunidades que recebem água uma vez por semana. Então, tem comunidade que nem recebe água, tem gente que paga água e nem tem água na torneira, né? Tem a comunidade, por exemplo, a comunidade do Pina, que eles pagam por água, mas a água não tem como eles tomarem. Então, assim, a gente falar que tem água, que chega água para todo mundo, as empresas cobram pelo serviço, mas não tem serviço, né? A gente desenvolve algumas tecnologias como alternativas para essa falta d'água, né? Como captar a água da chuva, né? Como ferver a água, enfim, fazer o tratamento, mas não são suficientes, né? Né? Exatamente, elas são alternativas, não são os modos mais viáveis. Então, assim, a gente não tem. A gente passa por uma epidemia de
Zika vírus, dengue, justamente por conta disso. E a gente sabe porque já existem estudos em diversos lugares que relatam, né, a importância do saneamento básico, né, da água para a saúde das pessoas. Então, é isso, não existe, a gente não pode falar que tem água para todo mundo, que tem saneamento básico, porque não tem, né? Bem, isso aí é um desafio enorme, enorme mesmo, no que diz respeito à cidade do Recife, porque o abastecimento aqui em muitas comunidades do Recife, principalmente nas áreas de morro, é feito por meio de rodízio e chegando a ficar até 30 dias, 40 dias sem abastecimento de água. A população tem recorrido a estratégias como ter que realmente desembolsar para captar um carro-pipa, por exemplo, e muitas vezes essas comunidades que são atingidas por essa ausência de abastecimento são comunidades que estão ali em vulnerabilidade social. E aí não tem condições de estar fazendo a aquisição dessas estratégias, né, que é a aquisição de outras fontes de água. E aí realmente a opção é estar fazendo aquele corre comunitário, né, de ficar fazendo reserva de água em casa. Então, abastecimento, acesso à água potável, zero. Sem contar que aqui, né, a gente está numa vulnerabilidade, digamos assim, hídrica muito grande, porque a gente faz uso de água potável, mas a gente não sabe se aquela água realmente é potável, porque a gente tem que fazer compra de garrafão mineral, né, de água mineral, porque realmente a água foi um objeto de uso do capitalismo, né, de privatização. A água foi privatizada, porque a empresa que comercializa água mineral, na verdade, ela está comercializando um bem que deveria ser de uso comum. Então, realmente, acesso à água potável hoje na cidade do Recife, tanto para o uso que deveria ser prioritário, né, que é o abastecimento humano, é muito difícil. E muitas vezes áreas realmente que são mais privilegiadas socialmente acabam fazendo o uso dessa disponibilidade hídrica. Com relação à coleta de esgoto, muito difícil aqui, a cidade ainda enfrenta esse desafio. A gente observa inúmeras ligações clandestinas que são feitas no sistema de drenagem e esse esgoto vai parar em corpos hídricos que deveriam ser preservados. A exemplo disso, a gente tem o Rio Capibaribe, que é um corpo hídrico de importância social, econômica, cultural para a nossa cidade, que deveria estar sendo preservado e que hoje a gente vê que está realmente sendo despejado inúmeros volumes de esgoto nesse corpo hídrico. Então, realmente, coleta de esgoto e saneamento básico é um desafio para a cidade do Recife. A gente tem também a questão do descarte irregular de resíduos sólidos, que é uma prática muito comum, feita em áreas verdes, em áreas, em rios, que são áreas que deveriam ser preservadas e que realmente estão sendo descartados resíduos sólidos, canais que deveriam correr água da chuva e terminam sendo entupidos e gerando esse caos em relação a alagamentos na cidade. Então a gente precisa fortalecer uma coleta seletiva na cidade, uma coleta seletiva que seja encarada de forma responsável e séria, com participação da sociedade, para a população entender realmente que a coleta seletiva, a destinação adequada dos resíduos sólidos é uma prática fundamental para a gente enfrentar o cenário de mudanças climáticas, para a gente realmente conseguir que esses resíduos eles sejam encaminhados para a cadeia da reciclagem e que de fato eles não cheguem no aterro sanitário, né? Porque realmente é uma prática que hoje a gente observa que está sendo feita na cidade do Recife, mas não é uma prática realmente, digamos assim, a destinação para o aterro sanitário é uma prática ambientalmente adequada, porém não é a melhor alternativa para os resíduos da nossa cidade, certo? Porque a gente pode transformar esses resíduos para que eles retornem para a cadeia de valor, além disso favorecer o trabalho dos agentes ambientais que estão aí nas cooperativas de materiais recicláveis, que tem um conhecimento acerca
da destinação adequada desses resíduos e tem muito a contribuir e tem muito a que protagonizar na ação climática da nossa cidade. Então, realmente a gente precisa encarar essa questão da coleta seletiva com mais seriedade. A pandemia trouxe à tona diversas outras problemáticas para além da crise sanitária que a gente tem vivido. Quando a gente discute a pandemia do Covid-19, nessa perspectiva de uma crise sanitária, a gente também precisa discutir o acesso à água potável e também o saneamento básico. Esse foi um desafio muito grande, acho que não só na cidade de Recife, mas em qualquer outra cidade do Brasil, onde nos contextos de territórios periféricos, essa discussão da educação, do consumo da água e da importância da higienização, ela foi muito desafiadora, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe esses desafios à tona, ficou cada vez mais claro a importância de se pensar políticas que consigam garantir que todos e todas, independente do lugar onde essas pessoas estão, tenham um saneamento básico de qualidade, possam ter acesso à água potável e, mais importante, né, a garantia de uma educação sustentável, uma educação que de fato propicie essa população a dar continuidade e a perpetuar essas políticas que se fortalecem no território. Recife, por exemplo, tem um desafio muito grande nos períodos de chuva, por exemplo, que quando chove as canaletas ficam alagadas, né, os canais transbordam, e isso dá também por um descarte inadequado da população do lixo. Então, por exemplo, durante as ações que foram feitas de ação de inverno aqui na Prefeitura do Recife, o prefeito fez questão, né, de estar nos territórios, fazendo essa sensibilização com a comunidade. No momento em que a gente fez a limpeza dos canais, das canalhetas, a importância da população também preservar esses espaços como estão, para que a gente possa cada vez mais reduzir os danos e as consequências, né, que podem ser causadas pelo descarte inadequado do lixo, pela não preservação dos espaços que a gente tem na nossa cidade. Está correlacionado, né? Totalmente. Eu acho que os impactos, eu fiquei pensando muito assim, refletindo sobre como, no momento que todo mundo parou, o que é que a gente precisava, o que é que a gente tinha necessidade. Então a gente tinha que comer todos os dias, 3 vezes ao dia, a gente precisava de água para lavar as mãos, a gente precisava de um lugar para ficar, né? A gente precisava de emprego, de renda. Então a pandemia, ela escancarou essas desigualdades, né, sociais, ambientais, enfim. Mas ela também revelou as potencialidades de cada território, né, da união das pessoas, da mobilização comunitária, de como a gente pode trabalhar ou estudar tanto em prol de uma causa que a gente acredita que é importante, né, para a nossa sociedade. Eu acho que a pandemia, ela também trouxe uma observação que eu fiz muito grande, foi de que as pessoas começaram a plantar. As pessoas começaram quem não tinha planta em casa começou a ter, né? Começou a mexer na terra, começou a tomar mais chá, começou a tomar mais suco, né? Então, assim, as pessoas começam a voltar a pensar o que é importante, né? Que é a saúde, que é o bem-estar das pessoas. Eu acho que, antes de qualquer coisa, reconhecer que a pandemia ela é uma consequência, né, das mudanças climáticas. E, enfim, eu acho que é observar também, nessa perspectiva, o que é que tem tirado de resultado desse processo, né? O que é que tem acontecido aqui na cidade do Recife. Para além das mudanças climáticas, quais outras crises que já estavam em curso que se tornaram acentuadas durante esse processo. Mas tem a acentuação da desigualdade, né? Acho que, não, enfim, né? Só é andar aqui pela cidade para perceber empiricamente o quanto que existem pessoas que estão agora ainda mais ocupando, né, as ruas, e aí ocupando não nesse sentido que a cidade quer promover, né, de estar lá, de vivenciar a cidade, mas ocupando as ruas no sentido de morar, né, de habitar. Enfim, se é que pode se dizer dessa forma. E, enfim, a gente tem essa acentuação enorme de desigualdade, desemprego, etc. A gente tem, enfim,
toda essa discussão, né, de redução do carbono, por causa dessa diminuição do tráfego na cidade. O que a gente teve, na verdade, foi diminuição de frotas de ônibus, né, e das pessoas tendo que estar se amontoando dentro do transporte público. Então, quem tinha carro, né, enfim, provavelmente que parou de estar andando de carro é porque ficou em casa fazendo home office, foi responsável pelo aumento de muitas dessa doença, né, do coronavírus, durante esse período de pandemia. Então, acho que não só olhar por essa óptica, que a gente, quando vai falar de mudanças climáticas, a gente fala muitas vezes dessa perspectiva distante, né, dessa coisa que está, tipo, muitas vezes lá no futuro, sendo que, tipo, diversas crises já estavam, enfim, né, em processo de desencadeamento, já estavam em curso e só foram impulsionadas escancaradas, na verdade, pelo coronavírus, né? E, enfim, falar desse futuro e esquecer do presente, esquecer da realidade das pessoas, que agora, e tem pessoas que estão sem água, agora, tem pessoas que estão correndo risco de desabamento, né? Gente, por exemplo, lá no Ibura, a gente tem uma barreira lá que tem uma fissura, inclusive, que, tipo assim, pode a qualquer momento ali acontecer um desabamento e as pessoas, enfim, né, morrerem, ficarem sem casa, etc. E isso não está sendo levado em conta, de que também é uma consequência da mudança climática, né? Esse calor enorme, essa chuva fora de... Enfim, tudo isso acontecendo que impacta diretamente a minha vida, a vida dos meus, a vida de pessoas parecidas comigo, e isso não está sendo levado em conta do que é. Então, para além de algo enfim, de carbono, diminuição dessas coisas, pensar o quanto que as desigualdades elas podem ser mitigadas agora, através de políticas emergenciais. Agora. Né? Porque sem o agora não tem como ter o amanhã, né? Se a pessoa não come, se a pessoa não trabalha, se a pessoa, enfim, não está viva, a gente não tem como pensar um futuro para essas pessoas, que é isso, né? Porque quando vai falar de mudanças climáticas e pensar o futuro, não é o futuro para a gente, é o futuro para eles. Qualidade de vida, expectativa de vida da gente diminui enquanto a deles aumenta. E é isso. A pandemia, num contexto global, ela chegou para trazer um destaque e um foco também para as vulnerabilidades, principalmente. Na pauta ambiental e na pauta da agenda hídrica, por exemplo, nunca se falou tanto na necessidade do recurso hídrico, da água em quantidade e na qualidade satisfatória para satisfazer as necessidades de higiene e proteção com relação à Covid. Mas ela veio também em um outro contexto, num lado mais negativo, a desencadear um consumo mais desenfreado de descartáveis e uma geração mais acelerada de resíduos sólidos, e que tirou um pouco do enfoque desse manejo sustentável dos resíduos sólidos e de uma consciência coletiva acerca do consumo na cidade em geral, e acredito que em outras cidades também. Então, a pandemia já é um efeito desse cenário de mudanças climáticas que não tem sido encarada com maior seriedade por todos os setores. Então, a gente tem a pandemia que agravou diversas questões sociais, precarização do trabalho, que foi uma questão que impactou diretamente a vida de jovens que estão aí na vulnerabilidade social. E no que diz respeito à questão ambiental, então, a pandemia, de fato, expôs para todo o planeta a fragilidade das cidades, dos ecossistemas, mediante esse cenário de mudanças climáticas, né? A gente tem enfrentado um período em que a gente observa que o saneamento não é uma prioridade e a gente não consegue fazer a proteção ambiental realmente na prática. Então a gente teve um cenário aí muito difícil como é que eu posso dizer? A gente aqui no Brasil, a gente perdeu muitas vidas em função desse cenário. E vidas que poderiam ter sido priorizadas, sabe? O poder público, os diversos setores deveriam ter feito uma ação coletiva e ter garantido a proteção dessas vidas, né? E isso não foi feito na prática.
Então, a gente precisa realmente somar esses esforços e fazer valer a proteção ambiental para a gente não perder mais vidas e para a gente não perder mais ecossistemas. É isso. Quando a discussão é juventude e questões climáticas, eu acho que é muito importante falar do papel e da importância desse papel do nosso prefeito na Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil, onde ele assume a vice-presidência de mudanças climáticas, tendo um papel importantíssimo nesse protagonismo e sendo referência para as juventudes do Recife, quando a discussão é questões climáticas também, da importância do engajamento das juventudes e do compromisso das juventudes acerca dessa discussão. Enquanto política pública, a Secretaria Executiva de Juventude, a qual eu assumo, tem adotado um papel muito importante nesse processo de sensibilizar as juventudes acerca disso. Então, nós temos algumas diretrizes como o Plano Municipal de Juventude, que traz algumas metas e alguns objetivos no que tange o direito ao meio ambiente e onde coloca como diretrizes formações para juventudes acerca das questões climáticas. Esse ano, por exemplo, realizamos uma formação que para nós foi muito importante, que foi a Juventude no Clima, com o objetivo de democratizar essa discussão para os territórios e pensando questão climática a partir de narrativas que são muito importantes para a gente, como a questão racial, a questão do gênero e território. Porque é impossível discutir questão climática sem discutir justiça social, justiça racial, igualdade de gênero e, acima de qualquer coisa, território, porque os territórios vão apresentar desafios, dilemas, necessidades muito peculiares. Então, quando a gente prepara as juventudes e fortalece essas juventudes, munindo-as de conhecimento, fica mais fácil para que a gente consiga ampliar essa discussão no território e pensar estratégias mais eficazes a partir da discussão e da vivência desses jovens nas suas comunidades, nos seus bairros. A partir dessa construção que foi feita, nós estamos pensando na estruturação de um fórum de juventude onde a gente possa discutir questões climáticas, né, e ter isso como um dos eixos estratégicos para essa discussão. Então, eu acho que é um caminho muito longo aí para a gente pensar em conjunto com a juventude, mas nós, enquanto juventude, somos muito potentes, os nossos jovens têm se movimentado cada vez mais para trazer essa discussão das questões climáticas para os seus territórios e a gente, quanto poder público, se coloca sempre à disposição para construir junto com essas juventudes. Recife está mais vulnerável em torno das mudanças do clima, não só a gente focando nas características geográficas mesmo da cidade, que são tão debatidas, mas sempre importante, muito importante destacar a questão do desenvolvimento urbano, da ocupação dessa cidade e da vulnerabilidade de populações específicas, tendo como um grande elo na cidade do Recife o rio Capibaribe e o estuário do Capibaribe. E essas vulnerabilidades às mudanças climáticas ficam aí num grande complexo, numa grande complexidade das suas características geográficas da cidade em si, mas também do perfil cultural e de ocupação desse território na capital. Eu acho que a participação da sociedade civil nos espaços, né, institucionais ou não, de participação, vai ser e é, na verdade, o ponto de virada para a gente alcançar ou não alcançar todas essas metas e todos esses objetivos, né? Tem a questão da aderência, das pessoas aderirem e dessas políticas que estão sendo pensadas fazerem sentido na vida das pessoas, né, com a realidade que as pessoas vivem. Então, eu acho de extrema importância esses espaços, mas eu tenho que reconhecer que a gente ainda vive um processo de falar para nós mesmos, né? E aí da gente que já sabe do problema, enfim, já foi impactado de alguma forma, né? Porque depois que você sabe que o mundo está acabando dessa forma, você não tem mais como ser
continuar, né? Tem uma coisa no Evangelho, eu sou evangélico, tem uma coisa no Evangelho que diz anunciar as boas novas, e você tem que ir anunciar as boas novas. Depois que você sabe das mudanças climáticas e de como tudo funciona, você tem que sair, você automaticamente sair anunciando o fim do mundo, o fim do mundo climático. Então, é importante, mas eu acho que ainda há esse espaço, enfim, né, que ainda é muito esse cubículo, muito esse círculo, né, e os espaços institucionais ainda funcionam como um reforço disso. Então a gente tem esses espaços em que, por exemplo, não há assento para a juventude. Como é que você coloca toda essa responsabilidade em cima da juventude, de que vai ser a geração que é capaz de mudar o mundo e tal, e você coloca toda essa responsabilidade, entretanto você não abre espaços para que essa juventude que tem se capacitado, que tem se preparado, que tem discutido e que tem feito ações extremamente importantes na cidade, como é que você fala tudo isso e não dá espaço também para que essa juventude tome decisão? E aí eu não digo apenas nesse lugar de, por exemplo, estar nesses conselhos, que é extremamente importante, e que muitas vezes não tem sociedade civil. Você olha e é tipo assim, tem aí a galera da academia, tem a galera de algumas instituições grandes, mas como falar de justiça climática sem tratar território, sem tratar raça, sem tratar gênero, sem tratar todos esses atores que estão sendo diretamente afetados? Não tem como. Ou, na verdade, como tem sido feito e não sei que resultados e impactos eles esperam alcançar se esses atores não estão sendo envolvidos, né? Se as políticas que estão sendo pensadas não são pensadas a partir de quem vivencia o problema. Então, eu acho que hoje são espaços que não são acessíveis, porque são espaços que falam de uma perspectiva extremamente técnica. São espaços extremamente herméticos, né, fechados ali ainda para uma determinada população e que ainda está centralizado dentro dos espaços institucionais. Entretanto, as mudanças climáticas não estão acontecendo só lá na sala deles, né? Está acontecendo agora em diversas comunidades da cidade do Recife. Então, acho que para além também desses espaços que eles precisam ser respeitados porque são importantes, né? Foram espaços que foram conquistados. É um espaço onde a gente consegue estar fazendo diálogo e consegue estar fazendo controle, monitoramento, etc. do que a gestão está fazendo, né? Porém, eu acho que também são necessários outros espaços a nível territorial, dentro das comunidades, para não só estar discutindo os temas, mas também entender, né, o que a comunidade, enquanto ponto central, né, que vivencia ali o problema, tem a dizer sobre isso. Olha, eu acredito que a primeira coisa que a gente fala quando a gente conversa sobre agroecologia, nas formações, é justamente ressignificar, né, a conexão com a terra, né, o contato com a terra, com os alimentos, de onde vem, e principalmente de como as pessoas estão se relacionando com o ambiente. E aí a agroecologia, ela vem resgatar essa relação das pessoas com a terra, né? Vem ressignificar como as pessoas veem o seu território, né? O que é que elas podem ter com o seu território, né? Se elas vivem num território pesqueiro, se elas vivem num território onde tem morros, né? Onde tem mais asfalto. Então a gente traz a agroecologia como uma forma de resgatar essa memória com a agricultura, né? Com as árvores, a importância de manter esses sistemas de pé, né? De conservar. Então a questão da água, né, das chuvas, por que a temperatura está mais alta, né? Qual a relação disso com as plantas, por que a gente falar de reflorestamento. Então acho que a agroecologia ela vai além do plantio, além de plantar sem agrotóxico, além de consumir produtos orgânicos e saudáveis, né? A gente vai partir de um princípio do que a gente quer, de qual cidade a gente quer, de qual território a gente está falando, né? Do nosso contexto, das nossas identidades, né? Então, assim, na cidade a gente tem muitas dificuldades, na periferia a gente tem inúmeras. Então, a agroecologia ela vem como uma forma de restabelecer um equilíbrio, né? Para essas pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso a um alimento vivo, né? Saudável, um alimento seguro, né? Que elas não têm como escolher os alimentos que elas podem se alimentar, né? Então, assim, eu acho que
esse movimento da agroecologia com a questão do clima é muito sobre ressignificar a relação das pessoas com a terra, né? Com o que a terra nos proporciona, o ambiente, o clima, os microclimas, as aves, né? Tudo isso, acho que a gente vem trazer para as pessoas essa memória que está viva, né? Que a gente pode fazer alguma coisa, que a terra faz pela gente. Acho que é um pouco disso.